Mas eu me lembro, Padinha, já que você falou de seu Dorian, aquele projeto de proclamação nas escolas. Aquele foi uma experiência muito, muito boa. É. Seu Dorian, né, ele preparou vamos dizer, um esquema de apresentação da revelação progressiva, incluindo a fé Bahá'í, num formato de apresentação sucinto, mas muito dinâmico, com apresentação no quadro e desenhos, né? Começava com o máximo nome, apresentava a revelação progressiva, e ainda tinha tempo no final para, pelo menos, uns 15 minutos falar explicitamente, diretamente sobre a revelação Bahá'í e ainda oferecer curso por correspondência. Então, era tudo muito... Né? E foi muito bem legal. esquematizado, né? Agora, eu me lembro, porque eu sempre fui extremamente tímido. Você deve se recordar que, por exemplo, quando a gente se irritava em grupo, mesmo a gente já se conhecia, morava no mesmo bairro, brincava, fazia... Né? Futebol, isso, aquilo, outro, conversávamos de tudo, mas na roda, falava, e aí, Gabriel, o que você acha? Eu concordo com ele. Para se livrar, né? Eu tinha uma certa dificuldade de expressão, não que eu não tivesse as ideias, mas tinha uma certa timidez. E quando o seu Dorian reuniu os jovens, falou, vocês é que vão ser os palestrantes, né? E eu já estava com o pé atrás, como diz, e nos reunimos na casa dele, e ele fez a primeira introdução de como é que seria, né? A ideia da palestra. E aí ele falou, bom, então vamos fazer aqui estava todo mundo lá, os jovens todos, tinha uns adultos também. Ele falou, bom, vamos fazer aqui uma experiência. Então, você, Toninho. Aí eu, logo eu? Vem cá, vem cá, vem cá. Aí eu me levantei lá, né, a gente ficava sentado no chão, na casa e tal, no apartamento. Aí me chamou, falou, ok, fica aqui na frente aqui, eu vou lhe dar um tema e você, então, vai começar a falar sobre esse tema. E eu, mas qual é o tema? Não, calma aí, eu vou lhe falar qual é o tema. Aí falou, explicou, e enquanto ele está explicando coisa, eu já estou preocupado, vai me perguntar o que eu vou falar, que não sei nem quem é o tema. Que aflição, né? Aí ele falou, você vai falar sobre sua realidade física. Então, aí, quando eu estava assim, meus 11 ainda, né, e todo mundo lá, na expectativa, né, o que eu vou falar? Aí, não me lembro, falei algumas poucas coisas, muito bem, e tal. Aí chamou o outro. Né? Mas isso foi importante porque eu comecei, a pouco, a ganhar mais confiança. E depois nós fizemos palestras, só Deus sabe para quantas centenas de salas, né, de escola pública. O interessante desse projeto, dessa estratégia que ele criou, é que a gente chegava na escola, se apresentava para não atrapalhar a escola, o funcionamento, o andamento, mas a gente ia simplesmente substituir o tempo de uma aula, que na época era em torno de 50 minutos. E era aula de história, ou geografia, ou essa, ou SPB, Organização Social e Política Brasileira, ou educação moral e cívica. Ou horário vago. Ou se a professora não tivesse aparecido também, né? O horário é vago, não tem professor, a gente substituiu o professor. Parte desse tempo era isso que você falou, apresentava o progresso da humanidade através da vinda dos mensageiros de Deus. E a outra metade é como Bahá'u'lláh, esse mais recente mensageiro que Deus mandou. É pouco conhecido, nós vamos falar um pouco mais sobre ele, que era aquele tempo que você falou. E depois todo mundo recebia um folheto que tinha um curso por correspondência. Outro dia eu estava pensando, conversando sobre esse projeto, e chegamos à conclusão. Você tem ideia, lembra quantos cursos, mais ou menos, em 3 meses que a gente fez? Eu não me lembro o número, mas era algo 2.000 e não sei quantos cursos. Mais de 3.500 cursos por correspondência. E aí, conversando isso, quem que era a pessoa... Porque tinha um comitê, né, Gabriel? Tinha um Comitê Nacional de Curso por Correspondência. O negócio era muito organizado, né? E quem que era a pessoa lá, a coordenadora, a pessoa responsável de mandar? Porque era assim, né? Vai uma lição do curso, o aluno recebe a lição, estuda, responde, manda de volta.
Quando aquele comitê recebia a lição preenchida, estudada e respondida, ia a segunda lição. E assim era, né? Quem que era a pessoa responsável? A mãe do nosso querido conselheiro Pejman. Era a mãe dele que era a pessoa do Comitê Nacional de Ensino. Aí Carlos lembrou que ela ficava doida. Falava, vocês estão mandando... Não, era muita coisa. Em 3 meses, era em média de mais de 1.000 por mês. Realmente era uma medida que a gente tinha para ver se estava tendo êxito ou não, né?